E aí o sexto passo, que são as brincadeiras com sons, que é justamente nessas atividades aqui que eu vou pedir para vocês escolherem uma para aplicar com os filhos de vocês. Antes da gente trabalhar efetivamente com as letras, com a parte do alfabeto, claro que a gente vai trabalhando tudo isso em conjunto, mas é muito importante que a criança perceba e tenha essa consciência dos sons, ela consiga abstrair e prestar atenção e ter a concentração aos sons. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida e ela ajuda muito no processo de alfabetização. Então, são brincadeiras que, às vezes, a gente não pensa que a criança está aprendendo, mas é uma preparação muito importante do processo de alfabetização. Uma que eu utilizei muito com os meus alunos, e eles gostam muito dessa atividade. A princípio, quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu achava que eu não ia ter sucesso. Mas conforme eu fui aplicando, eles começavam a pedir para ampliar o tempo, que é essa brincadeira do 1 minuto de silêncio. Então a brincadeira é a seguinte, geralmente ou eu fazia no comecinho da aula, ou antes de ir para o intervalo, ou na volta do intervalo, a gente sempre fazia, e cada vez mais eles começaram, para minha surpresa, pedir em outros momentos que eu fizesse atividade, ou então, ai, Pro, vamos tentar 2 minutos hoje? Aí passava, não, vamos tentar 3 minutos, será que a gente consegue ficar 5? E eu fui ficando impressionada com isso, porque eu falei, nossa, que engraçado, né? Eles estão gostando desse desafio. Mas eu colocava algumas questões também para estimular também esse desafio neles. Então eu pedia para eles fecharem os olhos e eu marcava com eles, falava, ó, a gente vai fazer 1 minuto de silêncio. Eu vou fazer aqui também, mas vou colocar o cronômetro. Quando vencer 1 minuto, aí acaba o tempo, a gente pode abrir o olho. Quem quiser falar sobre os sons que escutou, cada um vai ter sua vez de falar. E aí criou-se esse hábito, a gente sempre escutava os sons. E aí o desafio era cada vez escutar mais sons e cada vez mais longe. Então, às vezes, aí a escuta foi começando a ficar refinada, porque você começa a escutar o som ali da própria escola, aí você começa a escutar o caminhão que passou lá na rua, aí o passarinho, o carro lá longe. Então eles começaram a refinar esse som. E aí, quando acabava a dinâmica, eu passava, né, para quem queria falar sobre a experiência, e muitas vezes eu perguntava também como ele se sentiu. Até trabalhando um pouco a parte da sensibilidade, né, muitas crianças você consegue identificar que às vezes não estão muito bem, perguntando como você se sentiu durante a atividade. E aí, por conta dela silenciar um pouquinho, às vezes essa parte vem à tona e aí você consegue interagir com a criança. Mas é muito, muito legal essa atividade, tá? E é simples, não tem material nenhum. Tem a segunda, que é o relógio tic-tac. Na verdade, é um timer, né? Acho que em lojinha de R$ 1, às vezes vende esses timers, né? É importante que faça aquele barulhinho, né? Tic, então a criança fecha os olhos, a mãe esconde o timer em algum lugar da casa e depois a criança tem que encontrar esse timer. Eu estava falando com as minhas filhas aqui, a gente estava falando das brincadeiras que estimulam os sons, né, a escuta, e aí a gente falou até da questão da brincadeira que as crianças gostam muito, que é aquela do gato Mia, que é mais ou menos parecida com essa, né? Você esconde, as pessoas se escondem, uma criança com a venda, e aí as pessoas começam a fazer o barulhinho do gato, miau, e aí a criança com a venda tem que procurar. Quando chega na criança, ela tem que descobrir também quem é através da voz. Então, isso tudo está estimulando a memória auditiva da criança, né? Que ela vai precisar na fase de alfabetização. E a terceira, que é a dança das rimas, né? Todas as pessoas da família podem participar e ficar com as mãos assim, né? Para frente, fechadas para frente. Aí a criança que vai jogar naquele momento o jogo, ela vai cantar a música do Sapo Não Lava o Pé, ou pode ser qualquer outra música também que ela tenha de memória. E aí, quando a gente fala a rima, né, quando fecha o verso ali com a rima, a mão em que ela tocou falando a rima, a pessoa tem que colocar para trás. Então, aquela pessoa que colocar as duas mãos para trás vai saindo do jogo. O último que ficar vai ser o próximo líder ali que vai cantar a música, tá? Então, é aquela coisa, né? E vai marcando também a questão da tom de voz, né, da leitura, né? Você vai marcando também a questão da palavra, da sílaba, né? Porque ela vai falar: o sapo não lava o pé. Então ela fica bem marcado. Ah, tira a mão para trás. Não lava porque não quer. Tira,
esconde a mão para trás. Então, isso tudo vai treinando a memória auditiva da criança, preparando para as fases mais complexas da alfabetização e da consciência fonológica, tá, pessoal? E